E daí pessoal, beleza? Para quem não conhece, está chegando agora, eu sou o Luciano, esse é o canal Arte e Metal. Hoje eu vou, diferente dos outros vídeos, eu só vou falar como foi feita essa peça. No caso esse busto aqui, foi feito com um Porca M6, 6mm, e daí eu vou só explicar, porque é uma peça bem detalhada, vai muito trabalho, muita mão de obra fazer ela, a partir do molde e tudo. Eu vou explicar, ao contrário de fazer, senão vai muito tempo, daí não tem como eu fazer um vídeo sobre isso. Então aqui, ó, como eu já falei, tudo Porca M6, soldado uma a uma. Aí, dá para conferir aqui, os pontos aqui, aqui foram mais de 1.300 porcas, então cada porca aqui, para ligar entre elas aqui, 3, 4 pontos, foi mais de 4.000 e poucos pontos aqui. Ó, como dá para ver, é tamanho praticamente real, para ter uma noção de tamanho, proporção. Então aqui foram soldados uma a uma. Eu fiz o molde primeiro, foi feito o molde de gesso. Daí o formato, daí foi feita uma caixa, depois colocado o molde, daí enchido de concreto. Aí depois, após secar, foi virada a caixa e tirado o molde de dentro. Aí depois de tudo pronto, a forma limpa, no caso de concreto, aí inicia geralmente uma parte mais funda aqui. Coloca uma porca lá no fundo, daí coloca o terra da máquina de solda, e daí começa a pontear um do lado da outra. Assim. Um dos grandes problemas aqui é que quando você dá um ponto de solda, geralmente sai aquelas bolinhas, respingo de solda, e cai do lado. Daí como você vai encostar outra porca ali, aí impede que fique bem juntinho assim, ó, bem encostadinho. Daí, ó, como dá pra ver aqui dentro, ó, tem umas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó, fica solta. Daí entre as peças que eu comecei a soldar. Daí tem que pegar um imã, colocar na ponta de um vergalhãozinho assim, e tipo uma caneta lá e tirando bolinha a bolinha. Daí ponteio mais umas peças e ponteando bem devagar, porque se for ponteando rápido, daí a peça começa a esquentar tudo, envermelhar tudo, e daí eu começo a trabalhar. A peça assim, qualquer material ferroso principalmente, assim que você esquenta ele começa a trabalhar, ou se dobrar, se entortar tudo. Daí já começa a levantar da forma. Daí tem que ir ponteando, esperar esfriar. Aí após isso, daí você vai lá e ponteia mais algumas. E sempre depois de pontear umas 2, 3 ali, você tem que ir lá e tirar todas essas bolinhas. Senão não tem como você encostar as outras porcas. As próximas que vão ser soldadas ali. E daí partindo sempre do fundo aqui. Porque se você partir daqui, ó, a porca vai escorrer para dentro da forma aqui e daí você não consegue dar forma. E daí vai fazendo uma a uma. Até fechar mais ou menos. Aqui não precisa ter definição certinho, não precisa chegar exatamente aqui. Tem que deixar meio assim que daí fica até um detalhe melhor. Não precisa ficar exato aqui, redondinho, senão fica muito perfeição. E essas peças rústicas geralmente não é perfeita, né? E quanto menor a porca, mais detalhado fica. Se você fazer com uma porca grande, esses detalhes aqui, ó, não vão ficar assim, ó, não vai aparecer, ó, isso aqui, ó. Se fizer com uma porca grande, rende mais, porque daí você usa menos porca e preenche mais espaço. Mas não fica bom igual as porcas menores. E daí para prender toda a peça você tem que fazer um suporte, uma base. Daí eu fiz isso aqui, ó. Primeiro eu soldei uma porca grande aqui por dentro. Daí fiz esse suporte aqui, ó. O suporte, eu nunca gosto de caprichar muito no suporte, senão tirar a atenção da peça. O suporte, é só para manter a peça no lugar. Bem simples, ó. Isso aqui é para escorar nas costas dela para não ficar atravessado. E isso aqui é onde vai dentro da porca.
Vai assim, encaixado aqui, e daí fica apoiado aquelas duas pontas lá. Isso se for para deixar numa bancada, né? Isso se for para ficar numa bancada assim. Mas se caso você for deixar, for pôr na parede, quiser pôr na parede, daí eu fiz essa outra aqui, ó. Essa pequenininha aqui, você parafusa aqui na parede, prende lá, e daí vai aqui e encaixa aqui. Daí fica preso na parede lá. Daí tem as duas opções. Mas é uma peça bem trabalhosa. Isso aqui é questão de uma semana para fazer uma peça disso aqui. E por ser material galvanizado, as porcas ser galvanizado, quando você está soldando começa a subir a fumaça do galvanizado, e tem o certo é usar uma máscara para evitar se intoxicar. Mas dá um resultado interessante. E assim como foi feito esse busto aqui, pode ser feito um rosto, outro tipo de peça. É isso aí, pessoal. Então por hoje foi só. Essa peça aqui não teve como fazer passo a passo que nem as outras, porque é muito trabalhosa. Mas deu para dar uma explicada boa. O principal aqui é caprichar na hora de fazer o molde, e depois ir colocando um a um e ponteando. Dá para fazer várias ideias com esse tipo de trabalho aqui. Beleza? Então se inscreve, deixa seu like aí, compartilha, clica no sininho para receber notificações lá. Mais pra frente eu vou estar mostrando outras peças que eu já tenho pronto. Beleza? Valeu, até!